Fluminense faz anúncio oficial e a política tricolor também começou a esquentar. Ontem teve o primeiro lançamento de candidatura visando a eleição de novembro. Além disso, o time tricolor embarcou para La Paz, onde vai enfrentar o GV San José amanhã no Hernando Siles, e tem jornalista estrangeiro falando de grandes clubes europeus interessados em contratar jogador do Fluminense. Muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho pra não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Finalmente chegou a hora e o Fluminense fez o anúncio oficial do seu novo uniforme 2 para a temporada de 2025. O uniforme foi feito pela Umbro, né? Tem toda essa história que está saindo, as negociações com a Puma e tudo mais, fim do contrato com a Umbro, mas até o final de 2025 a fornecedora do Flu ainda é a Umbro e ela que lançou esse segundo uniforme. Vale lembrar também, tem a previsão do lançamento de um terceiro uniforme ali por setembro, outubro mais ou menos, né, que é mais ou menos o momento que o Fluminense costuma lançar essa sua terceira camisa. Lançamento da segunda camisa significa que essa daqui que eu estou usando, a segunda camisa de 2024, saiu de linha e agora é o novo uniforme branco. Vai estar disponível nas lojas do Flu a partir de sexta-feira e conforme já tinha sido antecipado pelos amigos lá do GE, é uma camisa de fato toda branca, tem um detalhe na lateral em grená e na outra lateral em verde, detalhe pixelado na gola e também nos números. Eu particularmente achei a camisa muito bonita. Em geral, assim, quando eu vejo o lançamento só por foto, eu não costumo me encantar. Com a tricolor, sim, mas com camisa branca, camisa alternativa, geralmente eu não me encanto. Eu olho e não gosto tanto. Mas essa, na primeira imagem que eu vi, e aí fique claro, tá? Eu não vi a camisa ainda pessoalmente, não peguei, não vi vestida no corpo de alguém, assim, né, sem ser por foto, ainda não vi. Mas por essa primeira impressão aqui, eu gostei bastante. É uma camisa bem simples e tradicional, como eu, particularmente, acho que tem que ser camisa 1 e 2 do Fluminense. Eu não gosto de inovação na camisa tricolor e nem na camisa branca. Então é uma camisa muito simples e muito bonita. Afinal, não tem muito como errar, né? Uma camisa branca com detalhes em grená e verde, não tem como ficar feia, né? Tem tudo para ser muito bonita, como é o que eu achei dessa camisa nova do Flusão. Quero saber de você, ligadinho aqui na Central Fluminense. O que você achou dessa nova camisa branca do Flu? Gostou, não gostou? Vai comprar? Comenta aqui embaixo. A política tricolor começou a esquentar e ontem tivemos o primeiro lançamento de candidatura visando a eleição no final do ano. A Central Fluminense esteve presente por lá e a gente vai trazer para você tudo o que aconteceu nesse evento. Só antes, rapidinho, lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do SofaScore, um aplicativo com tudo sobre futebol para você ficar por dentro de tudo que acontece no futebol global em tempo real, além das principais estatísticas para você entender melhor o jogo. Então, de maneira grátis, você vai correr no comentário fixado desse vídeo aqui, vai ter o link lá, só clicar no link, você vai ser redirecionado para sua loja virtual, seja iOS, seja Google, para você baixar lá o aplicativo SofaScore. Na noite de ontem, terça-feira, 6 de maio, rolou o lançamento oficial da candidatura de Ademar Arraiz a presidente do Fluminense. O Ademar é um cara da oposição e nesse evento ele falou bastante contra a maneira que o Mário Bittencourt gere o Fluminense, como o Mário Bittencourt vem conduzindo esse processo de SAF e também pregou bastante a união da oposição. Vale lembrar, em 2022, na última eleição do Fluminense, o Ademar lançou candidatura, mas mais perto da época da eleição, ele decidiu abrir mão da sua candidatura em prol de uma união da oposição, algo que não ocorreu naquela altura. O Mário Bittencourt, que foi reeleito, foi candidato e disputaram contra ele Rafael Rolim e também o Marcelo Souto. Ademar Arraiz, na campanha dele ali, né, naquele lançamento de campanha, focou bastante em dizer que com o Mário, SAF não. Ele fez questão de dizer que não é contra o modelo da SAF, ele é até a favor dessa maneira, né, de se conduzir o futebol de um clube, mas que discorda frontalmente da maneira que o Mário Bittencourt está conduzindo essa situação. De acordo com ele, o Mário não tem posição moral, né, palavras do Ademar, para poder gerir essa venda do Fluminense, uma vez que ele tenha interesse em se tornar CEO. O Mário nunca virou e falou abertamente eu quero ser CEO, mas ele também nunca falou abertamente eu não vou ser CEO. Ele fala que se o investidor escolher isso,
aí, né, ele aceitaria de bom grado porque ele se sente capaz. Então, rolou, né, além da proposição, vamos colocar assim, né, da proposição Adhemar presidente, também existe algo muito forte nesse lançamento da candidatura, que é o contrário de proposição, né, que é o Mário não, para além do Adhemar sim. Inclusive foi distribuído lá no evento uma camisa que o Adhemar fez questão de dizer que não teria nada relacionado à campanha dele, porque não precisaria ser uma pauta apenas de apoiadores do Adhemar, que é uma camisa escrito com Mário SAF não. E essa camisa é uma camisa toda branca com esses dizeres, um escudo do Fluminense e nada remetendo à candidatura do Adhemar. Claro, também teve a distribuição da camisa da candidatura dele, como ocorre de praxe em todo lançamento de candidatura no Fluminense. A gente esteve presente por lá, eu mesmo marquei presença nesse lançamento de candidatura e algo que a gente conseguiu observar ali claramente foi a presença de diversos virtuais pré-candidatos que não são, né, o próprio Adhemar, mas que estiveram presentes por lá. O Rafael Rolim, por exemplo, que foi candidato na última eleição, esteve sentado na mesa lá à frente de todos, fez um pequeno discurso também após o Adhemar. Teve o Leonardo Iespa também falando sobre isso, o Sérgio Pog também falou lá um pouquinho. Então, alguns players importantes da política tricolor que não necessariamente estavam junto com o Adhemar, que estiveram presentes por lá. Vale lembrar, também esteve presente o Jackson Vasconcelos, uma figura bastante conhecida na política do Fluminense por ter trabalhado com o Peter Simpson. O Jackson é um grande estrategista político, já prestou serviços para além do Fluminense para a política nacional, ele é uma referência nacional nesse quesito, foi contratado pelo Adhemar Arraes para conduzir ali a sua campanha nessa eleição. E eu estive por lá e perguntei ao Adhemar sobre a questão da união da oposição. Ele foi bem claro na hora que ele fez o seu discurso de dizer que gostaria dessa união e de reforçar que, diferentemente de 2022, ele não abriria a mão da candidatura esse ano, que ele vai disputar e, de acordo com ele vai ganhar a eleição no Fluminense. Então ele falou de maneira bastante confiante de querer unir a oposição, mas a minha pergunta para ele foi muito simples. Vocês vão ver aí na tela agora. Foi, querer é uma coisa, mas você está otimista que vai conseguir? Porque são outros 500. Olha aí o que o Adhemar Arraes me falou. Boa noite, candidato. Você deixou bem claro na apresentação que você tem a vontade de unir a oposição, e hoje a gente viu aqui diversos virtuais pré-candidatos à eleição no Fluminense. Mas eu queria saber de você, a vontade você tem, mas você está otimista de que vai conseguir? Sim, não só a oposição, mas todos os segmentos do clube que desejam um clube completamente diferente desse que o Mário Bittencourt aprontou aí pra gente. Ele teve quase 10 anos à frente do futebol do clube e o resultado, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista institucional, é melancólico. Então a gente vai lutar para que todos os segmentos, independentes de estarem na oposição ou serem da situação, ou terem votado no Mário, para que eles agora votem numa proposta diferente, uma proposta inovadora e que vá produzir uma grande transformação e melhorias profundas no clube. Tá aí então a declaração do Adhemar, né? Se mostrou sim confiante em ter essa união e por esse sinal, né, de termos alguns players importantes ali, parece que as coisas convergem a esse sentido. Claro, a gente não pode afirmar que vai acontecer ou não, afinal, não tem uma declaração oficial da pessoa, mas enquanto eu estava ali assistindo o discurso, por exemplo, do Rafael Rolim, me deu um sinal bem grande de que sim, ele pretende, né, estar junto com o Adhemar nessa candidatura, né, então vai abrir mão de aparecer ele ali como candidato, como em 2022, para apoiar o Adhemar. A gente também teve, repito, o Leonardo Iespa, que é da Frente Ampla Tricolor, teve o Sérgio Pog, né, que também é um cara muito importante lá no Laranjeiras 21, projeto inclusive que foi elogiado pelo Adhemar durante a sua apresentação. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Podemos ter, né, outros candidatos se lançando. Deixo claro aqui desde já, tá, que a Central Fluminense vai fazer o possível para estar presente em todos os eventos, né, não somente o do Adhemar, que a gente esteve. Segunda-feira parece que vai ter um evento do Luiz Monteagudo também para discutir a SAF. Tentarei estar presente por lá. Lançamentos de outras candidaturas, a gente também vai tentar sempre estar presente para trazer tudo para você sobre essa eleição no Fluminense no final desse ano, que promete pegar fogo. O Tricolor embarcou para a Bolívia, onde vai enfrentar amanhã à noite o GV San José pela Copa Sul-Americana. Confirmando as informações que já saíram ao longo da semana,
Fluminense vai com um time alternativo. Diversos titulares foram poupados dessa viagem, inclusive o próprio treinador Renato Gaúcho não viajou. De acordo com o Vitor Lessa, o Renato não viajou por conta de um procedimento de ablação que ele fez no coração há alguns anos. Aquele mesmo procedimento que o Paulo Henrique Ganso fez no começo desse ano. Era o ideal, né, que ele não viajasse por conta da altitude e tudo mais, então ele ficou no Rio de Janeiro, e o Alexandre Mendes é quem viajou com a delegação tricolor e é quem vai comandar o Flusão nessa partida. A gente tem algumas novidades nesse time tricolor que viaja para a Bolívia, como, por exemplo, o retorno do Renato Augusto, um cara que está bastante tempo parado ali, desde que ele teve o problema no ombro, volta a estar relacionado, e assim como ele, o Isaac, meio-campista, jovem do Fluminense, recém-promovido aos profissionais, teve uma lesão no joelho, está recuperado e é relacionado pela primeira vez após esse problema. Além disso, outras figuras importantes ali do elenco do Fluminense, da rotação, também viajaram, como por exemplo os laterais Guga e René, que não haviam viajado contra a União Espanhola, foram relacionados e estão indo para a Bolívia. Também o Facundo Bernal, volante, Hércules, também volante, viajaram normalmente. No ataque, eu vou passar aqui também, claro, a lista completa para vocês, mas no ataque o Kevin Serna viajou e o Canóbio foi poupado. A gente comentou ontem aqui a informação do Explosão Tricolor, de que o Renato estava estudando promover o Serna como titular justamente nesse lugar do Canóbio. Acabou que o Serna viajou, o Canóbio não. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas talvez, pelo menos por enquanto, o Renato Gaúcho mantenha o Canóbio na equipe titular. Outro destaque aqui é de um jogador sendo relacionado pela primeira vez na temporada com a camisa do Fluminense. Estou falando do volante Freitas, volante que não tem mais idade de sub-20, aí com o fim do sub-23 ele disputaria essa competição, com o fim do sub-23 ele acabou ficando ali meio escanteado, digamos assim, no elenco tricolor, mas parece que está treinando bem, ganhando a primeira oportunidade de ser relacionado com o Renato Gaúcho. Ele é um volante, se destacou na Copinha de 2023, chegou a ganhar oportunidade com o Fernando Diniz em uma partida somente, entrou contra o Madureira lá em Cariacica, mas depois, falando português claro, ele deu uma sumida, né? Acabou não aparecendo tanto mais no time profissional do Fluminense, e agora, nesse começo de ano, ele tá lá no CT Carlos Castilho treinando e ganha essa oportunidade aí de ser relacionado pela primeira vez. A lista completa de jogadores que viajaram para a Bolívia tem Vitor Eudes, Gustavo Ramalho e Kevin Vinícius como goleiros. Nas laterais, Guga, Léo Jance e René. Os zagueiros são Thiago Santos, Manuel, Caio Amaral e Davi Schwindt. Volantes são Bernal, Freitas, Hércules e o Wallace Davi. Os meias, Isaac Lescano, Renato Augusto e Thiago Henrique. E no ataque, Kelvin, Serna, Lavega e Paulo Baia. Aí outras coisas importantes de se pontuar aqui, né? O Léo Jance vinha fora das partidas do Fluminense por conta de uma lesão, né? Na verdade não é exatamente uma lesão, ele sofreu uma pancada, estava com um edema e aí não tinha condições ainda de jogar. Ele volta a ser relacionado nessa partida, mas a tendência é que o René seja o titular, né? Afinal, o René é o reserva imediato do Fuentes, então o René deve ser titular ali na lateral esquerda. Também queria destacar o Kelvin, sendo relacionado mais uma vez, centroavante do Sub-20. E se a gente parar para olhar aqui a lista de atacantes, a gente não tem informação ainda de qual vai ser o time titular do Fluminense. Mas se a gente parar para olhar a lista de atacantes, o Fluminense não tem o Cano, que está machucado, não tem o Everaldo, que é quem vem sido titular, então não foi relacionado para essa partida. E centroavante nesse elenco aí, né, que viajou, é somente o Kelvin, né? Claro, o Renato pode fazer alguma coisa diferente, pode botar, sei lá, o Serna de centroavante, pode jogar sem centroavante, pode botar o Renato Augusto de centroavante, sei lá, pode botar outro jogador de centroavante, mas o único centroavante de ofício nessa relação do Flu é justamente o centroavante Kelvin. E aí agora eu vou propor para vocês aqui que estão assistindo esse vídeo um exercício de adivinhação. Com essa lista de relacionados aqui, quem que você acha que vai ser o time titular que o Renato Gaúcho não, né? Que o Alexandre Mendes vai colocar em campo na partida de amanhã contra o San José? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia, né? Ver quem chega mais perto de acertar. E agora uma notícia bastante importante e bastante surpreendente, pelo menos para mim, tá? Tem clubes europeus importantes de olho em jogador do Fluminense. A gente vai falar sobre isso, só deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral pra galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que tá aí assistindo a comentar aqui embaixo, me falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco a gente alcança. Galera, chega junto, deixa um comentário sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Romão de Santa Cruz, pro Lauderan do Distrito Federal, pro Júnior Magno de Itaipuaçu,
Raimundo de Itanhaém, lá no litoral paulista, e pro da Mata de Petrópolis. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Vamos falar dessa informação importante, porque quem traz pra gente é o jornalista uruguaio Uriel Yugt, e ele dá conta de que Napoli e Juventus fizeram sondagens pela situação do volante Facundo Bernal. De acordo com ele, o Bolonha, também da Itália, também acompanha a situação do jogador de perto, e não há nada formal no momento, mas não seria uma surpresa caso no meio do ano, né, ali em junho, julho, chegasse uma proposta oficial pelo nosso camisa 5. O contrato do Bernal com o Fluminense é até julho de 2028, e assim, né, vamos fazer a justiça aqui, o Bernal é um jogador de seleção uruguaia, de base, já chegou a ser convocado também para a principal, era um grande destaque lá no Defensor, chegou no Fluminense aqui até por um investimento alto que o Fluminense teve que fazer para comprar os seus direitos econômicos. Naturalmente é um jogador que vai estar sim no radar de equipes europeias, mas me surpreende muito essa informação, porque o Bernal até o momento não conseguiu se firmar aqui no Fluminense, né? É um jogador que assim, a gente pode até discutir, eu comentei numa rede social ao lado, né, sobre isso, e até troquei ideia com algumas pessoas que falaram comigo. Não vou nem entrar no mérito de dizer assim, o Fluminense está gerindo mal a situação do Bernal, o Bernal ganhou poucas chances ou não. Mas o fato é que, até o momento, seja pelo motivo que for, o Bernardo não conseguiu se consolidar aqui no Fluminense, ele não é titular. Tá viajando, por exemplo, agora para enfrentar o Jefferson José, ele não é titular. Não é nem titular absoluto, quem dirá, né, não é nem titular, quem dirá titular absoluto desse time do Fluminense. Não conseguiu ainda ter essa sequência de jogos a ponto de Napoli e Juventus, por exemplo, olharem para ele aqui e contratarem. Então, assim, é uma notícia que me pegou muito surpresa. Mas esse jornalista, Uriel Yugt, é um jornalista, assim, tem muita credibilidade, tá? É um jornalista uruguaio que tem muita credibilidade, tem muita informação, muita fonte. Inclusive, ele foi um dos primeiros caras a falar do próprio Bernal aqui no Fluminense. Então, eu confio na informação, tá? Apesar de me pegar de surpresa, eu confio na veracidade dessa informação de que Napoli e Juventus fizeram sondagens pela situação do Facundo Bernal. Bolonha também acompanhando de perto a situação. Agora a avaliação, né, do Bernal aqui no Fluminense, o que o Fluminense deveria ou não fazer. Depende, claro, né, dos valores que forem apresentados. Mas assim, é uma análise que eu já venho fazendo há bastante tempo, quem acompanha o canal aqui direto sabe, do Facundo Bernal, que eu faço já desde o ano passado. Cara, o Bernal é um jogador jovem, tem 20, 21 anos, uruguaio, sempre jogou na Liga Uruguaia, nunca jogou no exterior, nunca jogou no Brasil, não fala português. O que eu quero dizer com isso? Ele tá acostumado, sempre esteve acostumado a uma cultura, em todos os sentidos, completamente distinta, tá? Completamente diferente. Então ele veio para o futebol brasileiro para jogar no Fluminense. Eu sempre falei isso no ano passado. Os primeiros 6 meses do Bernal, eu esperava muito pouca coisa dele, porque é um momento de adaptação. O próprio John Arias aqui no Fluminense, claro que tem o agravante, né, do John Arias ter o falecimento da avó dele, que era muito próximo e tudo mais. Mas o próprio John Arias, nos primeiros 6 meses do Fluminense, não conseguiu deslanchar. A gente vê vários casos, né, de jogadores estrangeiros que chegam, no começo não deslancham, mas depois flui ali uma evolução. Fuentes quase não jogou ano passado, hoje é uma peça importante no Fluminense. Enfim, esse tipo de coisa é normal. Então eu nunca botei muita expectativa no Bernal, no ano passado, dele já chegar e mostrar resultado. Nesse ano, já tem aí, né, mais tempo de adaptação e tudo mais, eu sempre falei, 2025 é o ano de afirmação ali do Bernal, para ele tentar ganhar a posição de titular e tudo mais, né, se consolidar aqui no time do Fluminense. Até maio, que é o momento que a gente está agora, ele não conseguiu. O Fluminense tem testado diversas combinações ali no meio campo, né? Eu digo o Fluminense porque isso aconteceu com o Mano, aconteceu agora com o Renato também, tem testado diversas combinações ali no meio, e o único jogador que se mantém regular ali, né, sempre aparecendo nessas relações é o Martinelli. Martinelli hoje é o titular absoluto do Fluminense no meio campo, aí você pode discordar ou não, mas ele é o único titular absoluto. A gente contratou o Hércules também, ainda não se firmou, tá viajando amanhã também para enfrentar o Jefferson José. Própria situação do Bernal, chegou o Otávio, que foi titular ali com o Mano Menezes, mas teve uma grave lesão. Enfim, tá rodando muito ali a posição de volante, e o Bernal ainda não conseguiu ter essa sequência, trazer essa confiança e se tornar o titular. Apesar de ter dado a camisa 5, né, ele não conseguiu ainda se tornar o titular absoluto do Fluminense na posição. Então, por mais que eu entenda que ele tem sim potencial e tudo mais, me pegou muito de surpresa esse interesse de Napoli e Juventus no jogador. Acho que ele pode crescer muito, que ele pode ajudar muito o Fluminense quando estiver 100% adaptado, jogando o seu melhor. É um jogador que tem um passe longo muito bom para fazer uma saída de bola, tem uma boa noção de marcação e tudo mais, mas dependendo dos valores que forem oferecidos, eu não acharia um absurdo, tá, o Fluminense negociar, porque até o momento ele não conseguiu se adaptar. Claro, tem que dar tempo para ele. Eu não tô falando, o Bernal
lixo, assim, tipo, pode jogar fora e pode vender de qualquer jeito. Não tô falando dessa maneira. Mas dependendo do valor que for apresentado, pro Fluminense às vezes vale a pena realizar um lucro e buscar uma outra peça que possa ajudar de imediato no elenco. Essa é a análise que eu, Felipe Capuano, faço da situação do Bernal. Quero convidar você que está aqui assistindo a também fazer a sua. Bota aqui embaixo. Concorda comigo? Discorda comigo? Vamos trocar essa ideia aí nos comentários, beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.